Sermão do Monte é um conjunto de ensinamentos de Jesus. Estamos na parte do sermão onde Jesus explica como a justiça, isto é, os relacionamentos corretos com os outros, se relaciona com a Torá. Jesus leva suas escrituras, a Torá e os profetas muito a sério. Tão sério que ele diz isso. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Essa expressão, a Torá e os profetas, se refere à Bíblia de Jesus, a Bíblia hebraica. Essas escrituras contam a história de Deus convidando toda a humanidade para se unir a Ele na tarefa de governar o mundo, promovendo justiça e paz. E fala sobre como Deus chamou uma nação, Israel, para tomar a frente com a esperança de renovar o mundo inteiro e unir céu e terra. Esse é um chamado muito importante. Será que alguém consegue fazer isso? Bom, Jesus afirma que ele está fazendo isso. E nesses ensinamentos, ele está renovando Israel como parceiro de Deus, para que eles possam convidar a todos para a boa obra de reunir céu e terra, e assim, completar a história bíblica. Essa é uma parte fundamental do que ele quer dizer, ao afirmar que veio para completar a Torá e os profetas. Claro, mas por que as pessoas pensariam que Jesus queria acabar com a Torá e os profetas? Bom, os principais estudiosos da Bíblia de Israel, chamados de escribas e fariseus, às vezes discordavam das opiniões de Jesus sobre a instrução de Deus na Torá, como os mandamentos sobre o sábado ou a purificação cerimonial. Acusaram Jesus de não honrar a palavra de Deus na Torá e nos profetas. Então Jesus responde a esse ceticismo dizendo o seguinte: digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor ponto ou menor traço, até que tudo se cumpra. O que significa dizer enquanto existirem céus e terra? Então, Jesus adota essa expressão do primeiro versículo da Torá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E lembra como Deus criou? Lembro, Deus criou por meio da sua palavra. Isso. Ainda que o céu e a terra existam há muito tempo, eles mudam e se transformam ao longo das eras. Mas a palavra de Deus, que trouxe o céu e a terra à existência, está acima e além do tempo. O propósito e a palavra de Deus, revelados na Torá, assim como Deus, permanecem para sempre. Em contrapartida, o céu e a terra desaparecerão. Estamos falando sobre o fim do mundo? Está mais para um novo começo. Os profetas de Israel falaram sobre um tempo em que toda a criação passaria por um teste, como uma transformação, e sairia desse teste como uma criação renovada, cheia de ordem e beleza. E tudo isso está resumido nesta frase aqui: até que tudo se cumpra. Olha, então nem o menor ponto ou o menor traço serão tirados da Torá até que chegue a nova criação. O que é o menor ponto ou traço? Ponto é a palavra iota, e traço é queraia. Se referem aos menores traços de caneta usados na escrita de letras hebraicas para diferenciar uma da outra. Então, até os menores detalhes da Torá são importantes. Eles expressam a sabedoria de Deus. Para Jesus, toda a Torá e os profetas, incluindo os mandamentos de Deus a Israel, revelam a sabedoria de Deus para guiar a vida de seu povo em todas as épocas. Jesus leva a sério os mandamentos encontrados nas escrituras hebraicas. Ele diz: todo aquele que desfizer o menor desses mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Desfazer em grego é lou, e isso se conecta à afirmação anterior de que ele não veio para catalu, isto é, para abolir a Torá e os profetas. Desfazer a Torá é rejeitar seus mandamentos como se fossem inúteis ou desatualizados. E aqueles que desfazem a Torá são os menores no reino dos céus. Sim, mas lembre-se que o reino dos céus é o domínio celestial de Deus, cheio de relacionamentos justos, vida e bondade. Jesus disse que a realidade celestial estava invadindo a terra por meio dele à medida que ele iniciava essas comunidades que viviam pela sabedoria de Deus de formas novas e criativas. Entendi, mas o que significa dizer que há pessoas que são as menores e pessoas que são as maiores no reino? Existe algum tipo de classificação? Jesus está subvertendo a ordem social de seu tempo. Os escribas e os fariseus se consideravam os maiores, com a posição mais alta em sua cultura. E eles consideravam aqueles que não seguiam seus ensinamentos da Torá como os menores. Mas Jesus diz: surpresa, o reino de Deus está virando tudo de cabeça para baixo, para que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos. Então Jesus acha que há um caminho ainda melhor do que o dos escribas e dos fariseus.
Sim, e é assim que ele termina esta sessão. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Fazer o que é certo é uma expressão geralmente traduzida como justiça. É a palavra grega dikaiosune, que significa fazer o que é certo para Deus e para os outros. E se você perguntasse a qualquer israelita nos dias de Jesus quem eram as pessoas mais justas por ali, eles diriam os escribas e os fariseus. Porque a prioridade deles era fazer a coisa certa. Mas Jesus afirma que a Torá e os profetas apontam para uma mudança de comportamento ainda mais radical, enraizada em uma transformação do coração. As Escrituras deveriam nos levar a uma ética do reino de Deus que é mais generosa, mais justa e mais misericordiosa do que jamais poderíamos imaginar. Mas como alguém poderia levar os mandamentos de Deus mais a sério do que os escribas e os fariseus? Como isso funcionaria na prática? Em seguida, no Sermão do Monte, Jesus apresenta 6 estudos de caso e em cada um deles ele descreve como um mandamento da Torá era entendido pelos escribas e pelos fariseus. Então ele revela o padrão mais elevado de relacionamentos justos que sempre esteve no centro da Torá e dos profetas. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.